Bem-vindos a esta celebração, que eu considero uma celebração. Vamos apresentar o novo volume das obras da Beata Alexandrina e, ao mesmo tempo, também fazemos uma pequena formação, que também é importante para nós. Vamos começar, talvez, por saudar aqueles que vão acompanhar pela rádio, melhor pela televisão, TV Esposeda, que agradeço a sua presença e naturalmente vivemos este momento também de unidade para estar obrigado por vós. Uma das pessoas mais relevantes também na Diocese de Braga, por tudo aquilo que tem feito, pelo seu saber estar, pela sua boa disposição, pela sua disponibilidade. O Padre Luís acabou os seus estudos, nós temos a mesma idade, depois desenvolveu os seus estudos também na Universidade de São Damaso em Madrid, na área da enculturação, nos meios digitais. Padre Luís, depois, se eu estiver muito enganado, corrijam-me, por favor. Creio que é essa a sua grande especialidade e é também aquilo que passará por ser o futuro da nossa Igreja. Desta Igreja que nós queremos, não diferente, mas melhor. Não uma nova Igreja, mas uma melhor Igreja. Se há uma coisa que eu gostava de contextualizar ou de dizer, para contextualizar o que vou a seguir, é que eu na Igreja nunca fiz aquilo que queria. Sempre fiz aquilo que foi mandado, que era necessário. E por isso aprendi a mais do que procurar aquilo que quero, procurar compreender quais são os lugares e as vias por onde Deus passa naquelas circunstâncias que a Igreja me colocou, tão simples quanto isso. Portanto, hoje, ao pensar, ao refletir no que havia de vos dizer, ao pensar convosco, a propósito do lançamento de mais um volume das obras ou dos textos na sua edição fixada da Alexandrina de Balazar, comecei a refletir sobre o significado, ou melhor, a interpelação que a Alexandrina de Balazar e o seu fenómeno, não só a pessoa em si, não só aquilo que ela fez, aquilo que ela é, aquilo que ela escreveu, mas também toda a envolvência que gerou esta mulher de Deus e a sua relação com a Eucaristia, com os outros e com o próprio sofrimento, com a própria dor. Então vem-me à mente que se calhar não estaria mal nós pensarmos sobre o que é isto de inculturação, a fé que gera cultura, e depois perceber a relação e a importância que a religiosidade popular, ou se quisermos a piedade popular, tem naquilo que efetivamente é a nossa configuração como crentes. Quando se fala em inculturação, há uma ideia que eu gostava de esclarecer logo à partida. Quando se fala de inculturação, não se está a falar de erudição. Não é cultura no sentido de erudito. Aquele indivíduo que estudou, que fez um curso, por isso ele é culto. Não é nesse sentido que eu falo de cultura. Quando eu falo de cultura, tenho muito presente um documento do Vaticano II, Gaudium et Spes, que no seu número 53, se a memória não me atraiçoa, diz que a cultura é a forma como um povo percebe, compreende e expressa a sua identidade.
percebe, compreende e expressa. Ou seja, o povo como a manifestação e a expressão, quer em forma verbal, quer não verbal, quer na edificação, quer nas diversas tradições, daquilo que é a identidade desse mesmo povo. E o desafio da evangelização está em transformar a cultura. O desafio da evangelização é esse. Aliás, na Evangelho Anunciandi de 75, o Papa Paulo VI diz expressamente: a evangelização não terminou enquanto o Evangelho não gerar cultura. Enquanto um determinado povo não se perceber, não se compreender e não se expressar com valores do Evangelho. Isso acontece não por via da simples erudição, que também é outra das dificuldades que nós por vezes podemos encontrar na Igreja, que é uns sábios, uns doutores, uns que sabem, e depois o resto do povo. Aqueles estão na verdade, o resto está na escuridão, está a precisar que lhe digam. Não, é precisamente ao contrário. A fé está na totalidade do povo de Deus. Por isso, todos nós somos importantes para a compreensão, para a vivência e para a expressão da fé. Não é eu, por ser presbítero, que tenho mais fé do que cada um de vós. Não, claro que não. Se calhar, pelo trabalho que a Igreja me confiou, eu sou capaz de explicar, encontrar palavras para dizer essa fé. Mas a minha fé é exatamente a mesma fé de cada um de vós. E é nesta perspectiva que eu gostava que nós nos enquadrássemos. Diante de Deus, todos somos irmãos. E todos nós temos a mesma dignidade. Todos temos uma palavra a dizer. E cabe àqueles que porventura puderam ler mais um bocado, perceber o que é que aqueles que a vida não lhes deu essa oportunidade querem dizer, quando dizem o que dizem, às vezes recorrendo a palavras que não são as mais adequadas. Portanto, não compete àqueles que estudaram corrigir, compete àqueles que estudaram ajudar a perceber e a compreender e a devolver a resposta já mais elaborada, mais trabalhada. Creio que com esta introdução fica claro que quando se fala de cultura não se está a falar de erudição. Só para concluir e para vermos como esta é a opção correta, em 2015 e depois foi citada em 2017, o Papa Francisco, na primeira vez, dirigindo-se à Faculdade de Teologia de Buenos Aires, que comemorava o seu aniversário, e depois em 2017, num documento que digamos assim, regulamenta, organiza, diz o que deve ser uma universidade eclesiástica e as faculdades eclesiásticas, diz expressamente que a teologia deve partir das interrogações do povo. Aqueles que têm como missão desenvolver produção teológica têm que partir das interrogações do povo, das interrogações populares. Penso que está mais que sublinhada a importância que todos nós em Igreja temos. Então, em 1965, 7 de dezembro de 65, quando a aula sinodal aprova a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo, pela primeira vez fala-se desta realidade da cultura. O que é a cultura no sentido de expressão popular, como sabemos. Essa cultura depois foi também tida em conta e foi muito sublinhada na exortação apostólica Evangelho Anunciandi de 1975, quando o Papa Paulo VI diz que é necessário que o Evangelho gere cultura, e só quando o Evangelho gera cultura é que estamos a falar de um processo de evangelização terminado. Ora, esta preocupação pela cultura ainda era uma preocupação, deixem-me dizer, unidirecional. O Evangelho que gera cultura. A Igreja que está atenta à compreensão
à concretização do Evangelho numa cultura. 2 anos depois o Sínodo de 77, mas depois a exortação apostólica só saiu em 79, da catequese para hoje, já com o Papa João Paulo II, fala-se pela primeira vez da inculturação. Inculturação como aquela tomada de consciência que o Evangelho fecunda as culturas. O Evangelho é aquela realidade que torna a cultura mais humana, mais plena, mais viva. No início dos anos 80, o então cardeal Josef Ratzinger comparava a inculturação àquilo que é um cultivador de sicômoros. Nós ouvimos isso da Escritura, não é? Quem sou eu? O meu pai era um cultivador de sicômoro. E como é que se cultiva o sicômoro? Eu também não sabia, porque na nossa região não há disso, não é? O sicômoro é um fruto que, depois de estar grande e antes de amadurecer, é preciso cortá-lo com uma navalha, com uma faquinha, cortá-lo, dar-lhe um pequeno golpe para sair uma seiva que o fruto tem, e aí ele amadurece e fica muito bom, fica muito doce. Se não se fizer aquela operação de lhe pegar um pequeno golpe para sair a seiva, o fruto amadurece, mas não fica tão bom. Não fica tão bom. E o Evangelho para a cultura é este golpe. É este intervir, e às vezes pode não ser muito fácil, como um golpe o simboliza, não é? Mas se não tirar dela aquilo que está a mais, aquilo que a impede de chegar ao seu estado mais doce e pleno, não amadurece convenientemente. Por isso, inculturação é este esforço que o Evangelho faz de retirar da cultura aquilo que não a impede, aquilo que a impede de chegar à sua plenitude, à sua qualidade. Quando se fala de inculturação, temos que, para percebermos bem o que é inculturação, seria tomar consciência daquilo que não é inculturação. A inculturação não é uma aculturação. A aculturação seria, digamos assim, o conjunto de fenómenos que levam um grupo humano em contacto permanente com outro grupo de cultura diferente a adotar os valores culturais desse grupo. Imaginai, aqui imagino que seja similar à minha terra, nós ali nos anos 60, 70, tivemos muita gente que emigrou. E claro, ao chegar aos seus países de destino, adotaram alguns costumes, algumas práticas e um idioma também, que não era o nosso. Eles aculturaram-se, introduziram-se naquela cultura, onde foram trabalhar, onde foram viver e muitos por lá ficaram. Portanto, inculturação não é esta aculturação. Também não é uma enculturação, como é. A enculturação seria, não é, a entrada de um indivíduo dentro de uma cultura. Um indivíduo que vai para um determinado grupo e insere-se nessa cultura, é introduzido nessa cultura. Não, também não é a transculturação. A transculturação é quando uma cultura, um valor, uma prática, normalmente de uma cultura dominante, é absorvida, é, digamos assim, inserida numa cultura subordinada, num grupo mais pequeno. Inculturação é a transformação total da cultura humana em cultura cristã. Por isso, quando se dá o fenómeno da inculturação, a cultura primária não deixa de ser aquela cultura primária propriamente dita para se transformar noutra. É a mesma, mas com uma qualificação distinta. Concretizando, nós, como portugueses, temos a nossa cultura portuguesa, mas por aderirmos ao Evangelho e vivermos o Evangelho, não deixamos de pertencer à cultura portuguesa. Vivemos-la é de uma forma mais autêntica, mais profunda, rejeitando o que desumaniza e planificando aquilo que é importante e que é bom para o ser humano. Por isso, a inculturação é o meio através do qual a vida e a mensagem cristã são assimiladas por essa cultura humana.
purificando-as com a força do Evangelho. Trata-se então de uma interligação fecunda entre a mensagem cristã e a cultura ou culturas, que mostra que este processo não se realiza inserindo o Evangelho em estado puro dentro de uma cultura, mas através de uma forma histórico-antropológica de inculturação. E aqui já podemos ver com alguma clareza que viver o Evangelho de forma desenraizada ou de forma desenculturada não é viver o Evangelho. Há uma expressão que eu gosto muito de um autor italiano, Sergio Lanza, que diz que a fé não existe em estado quimicamente puro. Como se pudéssemos ir a um sítio, ali é fé total, a fé verdadeira. Não, a fé está sempre inserida numa cultura, na nossa forma de ser, na nossa forma de estar. Por isso é evangelizando a nossa forma de ser e a nossa forma de estar que o Evangelho, de facto, ganha visibilidade, ganha corpo. A cultura, então, o Evangelho é sempre condicionado pelo contexto relacional em que cada indivíduo vive. A transmissão da fé acontece, então, sempre através de formas históricas que ganham a sua concretização cultural e acaba por ser, então, o Evangelho um potenciador de cultura, porque, ao contrário do resto, tem uma transcendência própria e perfeição meta-histórica. O Evangelho é sempre pertinente para qualquer cultura, não para a transformar numa outra cultura, mas para ser essa cultura primária autêntica e verdadeira. Nós não temos que ser outra coisa. Nós somos o que somos. E é na nossa realidade, na nossa cultura, na nossa maneira de ser, que o Evangelho ganha vida. E o que é que ele faz? Transforma-nos por dentro para nos tornarmos mais autênticos, mais verdadeiros, ou se quisermos usar uma expressão paulina, estarmos mais à estatura de Cristo. Atingirmos, na medida do possível, a estatura de Cristo. Por isso a enculturação surge como tarefa do cristianismo, não por opções puramente estratégicas ou nostálgicas, mas porque a própria fé é cultura. Cultura no sentido de o modo como um grupo humano percebe, compreende e expressa a realidade da sua existência. A fé interage com a cultura. A fé interage com a cultura. E faz com que a cultura deixe que o Evangelho a transforme e seja mais plena. Nós, se calhar, estávamos habituados e falámos muito de um binómio, natureza e graça. A graça pressupõe a natureza humana, não é? Mas planifica a natureza humana. Podemos agora falar de um outro binómio. O Evangelho planifica a cultura. O Evangelho precisa da cultura para ser vivido, mas modifica, planifica, amplia as capacidades da cultura nessa mesma purificação e planificação. Por isso a cultura e a evangelização da cultura acaba por ser um sistema simbólico que contém e comunica os significados fundamentais de um povo, a sua identidade, e torna o sujeito capaz de entender os acontecimentos fundamentais da sua existência. Este diálogo entre fé e cultura faz com que se possa propor a fé de um modo que a pessoa o entenda na sua cultura, mas também, ao entender a fé na sua cultura, ele próprio vai gerando cultura. Voltando outra vez ao pensamento de Ratzinger, quando um indivíduo diz eu acredito, este eu acredito tem implicações na sua vida, gera ações, gera opções, gera uma maneira de ser e de estar. Ao gerar ações, opções e maneira de ser e de estar, gera cultura. Como é que nós vamos intervir na cultura? Muito simples. Vivendo a nossa fé, logo, vivendo a fé em Cristo, nós vamos inculturando o Evangelho nos ambientes em que estamos, sejam eles quais forem. Chegados aqui,
penso que estamos de acordo se dissermos que a religião, ou melhor, a piedade popular, é uma das grandes preocupações. Preocupações não porque está a dar muitos problemas. Preocupações no sentido de que é uma das realidades mais frutíferas para se compreender a transmissão da fé e a vivência do Evangelho. Houve tempos não muito distantes que nós na Igreja tínhamos pouco apreço pela piedade popular. Inclusivamente, tínhamos aquela ideia de que havia a oração autêntica e verdadeira, que era a oração litúrgica e paralitúrgica. Depois havia assim umas devoções quase clandestinas, próprias de gente rude, pouco cultivada. Tínhamos uma religião muito intelectualizada. E, como sempre aconteceu ao longo dos tempos na história da Igreja, quando há um desvio, o povo de Deus chama as coisas a si e coloca tudo no seu lugar. E então a religiosidade popular acabou por ser, ou a piedade popular, acabou por ser a maneira que o povo simples, mas muito instruído afetivamente na fé, foi capaz de dar corpo à vivência do Evangelho de uma forma humana, de uma forma enculturada, de uma forma existencial. Por isso, as práticas de piedade popular, em bom rigor, foram aquelas e são aquelas que ainda hoje alimentam a relação de cada um de nós com Deus, com Jesus Cristo, com a comunidade cristã. Se não, em termos meramente exemplificativos, vejam o que é a nossa vida de relação com Deus. Pensemos, nós os presbíteros não, porque nós celebramos missa todos os dias, recitamos a liturgia das horas, e aí temos muita religião oficial, para usar esta expressão. Mas a maior parte do povo de Deus participa na Eucaristia ao domingo e o resto dos seus dias alimenta a sua fé com aquilo que são práticas de devoções populares. Desde logo o terço do Rosário, desde logo a oração aos santos da sua devoção, a oração ao anjo da guarda, a visita a lugares significativos para a sua fé. Temos os santuários, temos lugares de peregrinação, como é o caso aqui de Balazar, para, de alguma forma, sublinhar e avivar a mensagem cristã que está presente naquilo que é a Beata Alexandrina. Dito de uma forma mais simples e direta, acabam por ser estas práticas populares que alimentam, sustentam a fé do povo de Deus. E, felizmente, já encontramos o equilíbrio e, nos últimos tempos, tem-se feito uma reflexão, a meu ver, muito interessante para clarificar as coisas, para depois termos uma ação mais concreta. Então percebeu-se que uma coisa é a religião popular. A religião popular, nós dizemos que é a religião pagã. As religiões populares, as religiões naturais, que têm os seus valores, mas que não são uma religião autêntica. No decreto ad gentes do Vaticano II, diz que em todas as culturas, em todas as religiões, há valores positivos, claro. Mas é uma coisa que brota do sentimento religioso natural. Não tem em conta a revelação. Há depois a religiosidade popular, que é a forma de viver a fé com traços, com características, inserindo aí costumes populares. E aqui, religiosidade popular ou religião ou piedade popular. Aqui por acaso, são sinónimos. E à Igreja cabe, a todos nós cabe, ter uma atitude de observância.
Para quê? Para, como em tudo na nossa vida, irmos nos purificando de alguns desvios. Não é correto dizer, e eu agora vou exagerar muito, vou usar assim uma coisa muito exagerada, que é para mostrar bem aquilo que eu quero dizer. Não é correto dizer que não devemos promover a piedade popular, porque ela está sujeita a erros e desvios. Porque por essa lógica também podemos dizer que não é correto promover a celebração da Santíssima Eucaristia. Porque também na Eucaristia pode haver lugar a exageros e a desvios. Não é por haver a possibilidade de erro que não se vai fazer. Vai fazer-se, sim. Vai-se promover. Sublinhando e tendo presente que há valores naturais que estão ali presentes e que são muito bons. Porque, em bom rigor, as manifestações de piedade popular são aquelas manifestações onde nós, de acordo com a nossa cultura, com a nossa região em que nascemos e vivemos, naturalmente vivemos a fé. Ao observarmos aquelas práticas populares de piedade, é como se nós tocássemos facilmente no mistério de Deus. É-nos muito fácil. É uma via aberta muito fácil. Por isso, em 2013, na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco chama-nos a atenção para isso, dizendo que temos que ter muita atenção, temos que valorizar, temos que potenciar aquilo que são as práticas de piedade popular. Porquê? Porque são nessas práticas que o povo melhor se expressa, melhor compreende e melhor vive a sua fé. Quando digo povo, quero dizer povo de Deus. Há um teólogo alemão que já morreu, que é assim um daqueles teólogos que convém citar sempre para dar assim um ar de cultura, não é? O Karl Rahner, que a certa altura perguntaram-lhe como é que ele, sendo um homem erudito, bom, com muita produção teológica, o que é que lhe alimentava a fé? Ele disse: o que alimenta a minha fé são aquelas devoções que a minha mãe me ensinou. Ou seja, um dos melhores teólogos do século XX diz que aquilo que alimenta a fé dele foram aquelas devoções, aquelas práticas que a mãe lhe ensinou. O que quer dizer com isto? Esta divisão entre uma igreja erudita e esclarecida e uma igreja popular e pouco esclarecida, isso não existe. Isso só existe na cabeça de alguns. O que existe é uma igreja composta por homens e mulheres como nós, onde cada um, de acordo com a sua sensibilidade e com as possibilidades que tem, vai vivendo a sua fé. Com muito desejo de fazer o bem, às vezes nem sempre conseguindo, querendo evitar erros e às vezes não consegue, mas como todos nós em todas as áreas da nossa vida. Por isso a piedade popular e os lugares que promovem a piedade popular são lugares a ter em conta. Porquê? Porque quem faz esses lugares é o povo de Deus. É o povo de Deus que os reconhece. É o povo de Deus que os valoriza. É o povo de Deus que diz: isto para nós é importante. Depois a hierarquia cabe, entre aspas, apenas confirmar e acompanhar. Podíamos falar de Balazar, mas estando aqui em Balazar não é assim muito prudente, não é? Pensem, por exemplo, no caso de Fátima. Hoje é um santuário nacional, todos nós temos muita devoção a Fátima, os senhores bispos até reúnem lá quando fazem as suas assembleias plenárias, mas nos primeiros tempos não foi assim. Nos primeiros tempos há que ter cautela. E foi a constante devoção do povo que acabou por ter uma força muito forte para que se visse que ali, de facto, estava a acontecer uma coisa de Deus. Isso é o povo, no sentido de todos os cristãos, que fazemos as nossas práticas, que as desenvolvemos, que as valorizamos. E com isto, e preparo-me para concluir, com isto somos capazes de manter a fé capaz de se dizer
nas nossas circunstâncias, nos nossos ambientes. Porque quando nós muitas vezes não somos capazes de dizer a fé, quando se fala sobre a experiência de Deus e a pessoa, o destinatário, não entende, é porque nós não estamos a falar ao mesmo nível, não estamos a falar dentro da mesma cultura. E aqui, por maioria da razão, percebe-se que quando o Evangelho não é compreendido dentro de uma cultura, é porque dessa cultura não se está a viver o Evangelho. E agora é ao contrário. Quando nós entendemos de uma forma fácil e rápida, imediata quase, uma determinada proposta religiosa, uma determinada proposta do Evangelho, é porque ela está a ser feita, está a ser proposta, está a ser dita dentro e a partir da nossa cultura. Penso que enculturar o Evangelho implica valorizar aqueles lugares e aquelas práticas em que o povo de Deus, ou seja, todos nós, com mais facilidade e com mais proveito, somos capazes de entender, compreender e expressar a nossa fé. Quero agradecer ao Sacón esta catequese fundamental para o nosso tempo. Hoje estamos no tempo de formação e de conhecer verdadeiramente a cultura e o Evangelho, e saber a unidade entre cultura, Evangelho e educação popular. São tempos diferentes, desejo-lhe por isso muito obrigado. Não fosse ele, há muitos anos, o responsável pela catequese aqui na nossa diocese, a catequese e muitas outras coisas. Foi corresponder ao apelo do padre Humberto Pascoal, que foi o segundo diretor espiritual de Alexandrina, em que ele escreveu dizendo: esperemos que o mais breve possível que este maná seja conhecido, que eram os textos de Alexandrina. E foi esse trabalho que iniciamos há uns anos esta parte. Por isso fizemos o protocolo com a Universidade Católica e temos um teólogo, Dr. Alexandre, que há anos vem estudando os textos de Alexandrina e estamos a publicar-nos, já vamos no 4º volume. Eu digo muitas vezes que não interessa só conhecer o que os outros dizem da Alexandrina. O mais importante é o que é que a Alexandrina diz dela própria. O que é que ela diz dela própria? Nos seus escritos. Quando se começa um trabalho desta natureza, em que se tem que pegar nos textos escritos há 70, 80 anos, e tem-se que comentar esses textos para as pessoas dos dias de hoje, é necessário estar continuamente a fazer uma ponte entre aquilo que era a vida de há 70, 80 anos e aquilo que é a vida dos dias de hoje. Para que aquilo que Alexandrina escreveu seja portador de significado para pessoas que vivendo 80 anos depois tenham uma mentalidade, tenham uma linguagem, tenham uma atitude crente, tenham uma atitude de piedade substancialmente diferente. E eu gostaria de agradecer imenso a todas as pessoas que permitiram a elaboração deste livro. Eu sou o responsável, sim. O que é a fixação do texto? A fixação do texto, que é a parte mais árdua, permitam-me dizer isto, e aquela que é, porventura, a mais demorosa e demorada, é pegar nos textos manuscritos há 70 e 80 anos e tentar perceber o que é que a pessoa escreveu. Porque há muitas palavras em cada página que nós não percebemos o que é que está ali escrito. E é preciso fazer um estudo científico, por vezes com recurso a peritos,
na área de decifragem das palavras escritas que permitam perceber o que é que está ali escrito. Depois de fixar o texto, vem a segunda parte da obra, que eu costumo dizer sempre que é menos importante. Embora também seja importante, para fazer a ponte entre aquilo que era o comum há 70 e 80 anos e o comum de hoje, que são os meus comentários. Se os senhores desejarem ignorar completamente os comentários e ficar apenas pelos textos da Alexandrina, já levais um preciosíssimo tesouro para a vossa casa. Já levais uma pérola de imenso valor para a vossa casa. Sobretudo, e em comparação aos demais livros que já foram publicados, este, em concreto, traz ao de cima uma Alexandrina que não está presente nos outros livros. Nestas cartas, em que Alexandrina abre o seu coração ao seu acompanhante, ao seu diretor, ao seu guia espiritual, nós vemos a Alexandrina, apetecia-me dizer, utilizando uma expressão do padre Luís Miguel empregue há poucos momentos, citando um teólogo italiano, vemos a Alexandrina quase em estado puro. A Alexandrina com os seus medos, a Alexandrina com as suas preocupações diárias, a Alexandrina com o seu maravilhoso sentido de humor. Nós às vezes pensamos que a Alexandrina era apenas a pessoa que sofria, mas mesmo no meio de sofrimento tem sentido de humor, brinca quando escreve ao seu acompanhante espiritual. Esta Alexandrina que consegue misturar o amor com a alegria e a humildade com o humor. Esta Alexandrina que nos mostra, eu sei que nós costumamos dizer que Fátima é o altar do mundo. Apetece-me dizer que Balazar é o sacrário do mundo. Para a Alexandrina certamente o era e o coração da Alexandrina certamente o era. Alexandrina é uma mulher eucarística, em todos os sentidos desta palavra. E a Eucaristia é festiva. Mas é festiva quando nós nos damos em alimento aos demais. Quando nós nos entregamos com generosidade aos demais. E esta entrega aos demais pelo serviço e pelo perdão não é fácil. É custosa. Nós podemos ouvir imensas músicas sobre o perdão, mas se alguém nos pisar os calcanhares ou os dedos dos pés que têm calos, qual perdão, qual carapuça. Perdoar é difícil. Servir é difícil. Servir aquela pessoa que todos os dias nos diz mal, levanta falsas calúnias. Ir lá todos os dias, dar um gesto de amor, como faz Alexandrina com pessoas, tal como diz aqui em imensas cartas dela, isso é o que é ser cristão. Trazer um pouco de vida com letra maiúscula, vida de Deus, à vida com letra minúscula, à vida cotidiana das pessoas, isso é divino. E permitam-me dizer isto do fundo do meu coração. Eu vivo no Porto, mas eu sou uma pessoa deslocada, eu sou da Praia da Engeira. Eu em Balazar sinto-me muito mais próximo do céu do que no Porto. E com as pessoas de Balazar, e com as pessoas que encontro aqui, e com as pessoas com quem falo aqui, eu saio daqui e digo, isto é o céu. Estas pessoas são o reino de Deus. E este livro, voltem a dizê-lo, e esqueçam que sou o responsável do livro. Este livro é uma chave
que vos pode abrir o coração para conhecerdes melhor o que é ser cristão. Conhecerdes melhor qual o caminho de um cristão nestes dias turbulentos que estamos a atravessar, para que a Igreja seja cada vez mais fecunda, como falava o Padre Luís Miguel. Para que a Igreja seja cada vez mais produtiva, não em quantidade, mas em amor, em qualidade, em alegria e em beleza. Esta Alexandrina que está neste livro é aquela Alexandrina que nos convida a sermos o rosto do Filho de Deus. De estarmos de tal modo configurados com Jesus Cristo que quando saímos pela porta fora, aquelas pessoas são capazes de dizerem: vede não só como eles se amam, mas, sobretudo, vede como eles nos amam. É que vede como nós nos amamos aqui dentro é fácil. Mas vede como eles nos amam, àqueles que porventura nos rejeitam, nos criticam, e nós insistimos na tecla única, certa, do amor, é muito difícil. E Alexandrina é mestre disso. E neste livro, que é o primeiro em que eu trato da correspondência da Alexandrina, vai haver um livro, aliás, vai haver um volume anterior, o volume 5, que vai ter 3 ou 4 tomos, porque é mais ou menos isto. Os textos que eu tenho das cartas da Alexandrina ao Padre Mariano Pinho são isto. É impossível pôr isto num só volume. Vai ser um volume em diversos tomos. São uma maravilha. São uma maravilha de Deus que Alexandrina permitiu que fizesse através da vida dela. Nós já publicamos o primeiro volume, que é autobiografia, o segundo volume, diário, autógrafo, o terceiro volume, cumprimentos ao diário autógrafo, e agora o quarto volume, cartas ao Padre Roberto Pascoal. Claro que é o sexto, não é? Mas eu digo que vais publicar, porque os outros estão à espera de melhor trabalho, melhor estudos, porque vocês viram, não é fácil. Ninguém pegar os textos dela e vai estudar, tem que estudar, não é? E muito cuidado. Por isso, é para nós, um motivo de alegria. E, portanto, doutor, muito obrigado. Vamos continuar a trabalhar, não é? Hoje, estamos aqui num dia muito importante, o dia que nós estamos vendo aqui na loja lá em cima, e penso que já todos ouviram, hoje é um dia muito importante para nós também, porque além deste trabalho e de outros que estamos a fazer, anunciámos hoje aqui na igreja o lançamento do concurso para a construção do santuário. Aliás, está publicado já na imprensa. Portanto, estamos a trabalhar também para isso, depois de um longo trabalho, de um longo esforço, em que a pandemia nos fez parar, não é? Não foi fácil, em que é um tempo de muito desafio, porque hoje lançar uma obra destas é um risco muito grande, não é? Isto é uma obra de milhões, não é? Milhões de euros, não é sério, não é? Cuidado. Mas temos feito a esperança, por isso estamos a trabalhar. E há um seguimento do facto é que o doutor disse, é o sacrário do mundo. Eu sinto-me impressionado como é possível, em todo o canto do mundo, conhecer Alexandrina. A maior alegria foi este ano termos aqui peregrinos da Terra Santa, Belém, Nazaré, Jerusalém. Já tivemos, outro dia tivemos aqui um grupo grande, mas muito longe. Ela é conhecida e amada. Por isso, muito obrigado a todos a vossa presença. Obrigado ao Sr. Paulo Luís, ao Dr. Alexandre, às meninas que tocam muito bem. Sabem balançar, está bem? O maestro, no meio de balançar, é quase de balançar também. É quase, está bem? Pronto, então vamos ouvir agora o canto final e assim para todos, muito obrigado. E aos que nos acompanharam pela TV Exposente também, nosso muito obrigado pela sua presença, para nós também é motivo de alegria.